Boa noite, senhor presidente, Flávio Bittar, senhores vereadores. Agora que está ficando bom, o clima das sessões vai acabar, né? Então vamos aproveitar bem o tempo. Acredito que não vou deixar passar essa situação, desde que com o respeito é justo e democrático, né? Eu gosto também do debate. Então, só colocando a minha posição, né, para reforçar quem chegou depois. Democrático o voto, democrática a decisão, mas precisa ficar claro, foram R$132 mil jogados fora. A intenção da gente abrir a comissão processante, o meu voto, foi simplesmente para que a gente não assine o cheque em branco que foi assinado. Para quem acha que está tudo bem jogar R$132 mil jogado fora, é só assumir. Assumiu que foi jogado fora R$132 mil. Simples assim, sem nenhum estresse, não é? Então, que fique claro também. E também eu queria só me pronunciar um pouquinho desse discurso sem sujeito da frase. Me incomoda ainda um pouco desse gerúndio. Ah, porque falaram? Então fala. Se foi o vereador Sandro Rebeca, fala o nome do vereador Sandro Rebeca. Que nem o Florentino aqui, vou dar parabéns para o senhor Florentino e o vereador Edson PC. Não é? Tem uma discussão, veio aqui, falou o nome de cada um, resolve. Agora fica no gerúndio, falaram, né? Então fica meio suspeita essa situação. Dia 3 de dezembro, considerado Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, desde 1992. As Nações Unidas já se pronunciaram e é uma luta constante para a inclusão social, inclusão política, não é? Aqui a gente consegue ver fisicamente, essa casa ela tem um acesso para uma rampa, não é? Mas talvez não seja o melhor acesso. Então a gente está aprendendo ainda a questão da inclusão, a inclusão da pessoa com deficiência. No trabalho, nas escolas, de fato, o quanto que a gente tem pensado nesse tema. Então, uma lembrança aí do dia 3 de dezembro como Dia Internacional. Também quero aqui fazer um comentário, um breve comentário. A nossa atual prefeita, né, não é? A gente precisa valorizar a questão das mulheres. Ainda é um tema que eu acho, ou quero crer, que a gente se envolve pouco. Fazendo uma lembrança, está acontecendo ainda os 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. Às vezes a violência, talvez a gente possa pensar que seria a violência física, mas não só a violência física, de repente uma insinuação, de repente um tom diferente, a gente precisa repensar. Então, parabéns aí para a prefeita. Eu desejo, né, toda a sorte para que ela possa trabalhar e, de fato, é uma oportunidade para algumas coisas que não caminham bem, de repente ela tomar essa decisão. Não é? Aqui a questão do regime estatutário e o regime CLT é uma discussão que, de fato, ela não fique ali só abre aspas, aqui um burrinho de presépio, não é? Que fica ali só enfeitando, não, que ela assuma, não é, o trabalho que ela tem feito. A Secretaria da Cultura é uma secretaria que percebo que ela tem tentado se desenvolver, mas tem muita coisa para ser feita ainda. E aí o diálogo é a saída, no meu modo de entender. Quanto mais a gente conseguir proporcionar o diálogo, a gente vai ter um resultado melhor. Quero também aqui só relembrar dessa última semana, dar os parabéns para os funcionários da casa, através do presidente Nil Ramos, todos os vereadores, mas principalmente o trabalho dos funcionários e dos assessores. Os homenageados, né, na sessão solene, como é gratificante a gente ver a alegria das pessoas e das famílias. E também um agradecimento, porque a maioria dos homenageados nos agradecia pelo prêmio oferecido, mas, de fato, a gente agradece por eles aceitarem a homenagem, que é um primeiro passo também, não é? Então, que fique aí o registro. Quero falar um pouquinho dessa semana. Na última sexta-feira eu estive presente ali no Pinheirinho. Na verdade, é a transição do Pinheirinho perto do Portal, na rua Antônio Ferragutti Neto. Aquela rua eu enxergo 3 oportunidades. Falei com o Douglas Genesini, deixei o recado para o Júnior. Tem 3 pontos principais que são urgentes ali, que a gente precisa retomar, principalmente a questão da segurança. Então, o primeiro ponto que eu enxergo é necessário uma análise para uma redução de velocidade. Tanto quem desce Portal sentido Pinheirinho, como quem vem do Pinheirinho ali beirando a Avenida Independência, saindo da Independência, subindo o sentido Portal. Por quê? Porque como o asfalto ele não foi recapeado a última etapa, né? Então, só pensando um pouquinho na questão de engenharia, uma obra incompleta é uma obra que não deveria ser autorizada a sua utilização.
Por que eu estou dizendo isso? Porque para quem utiliza daquele asfalto, daquela avenida, daquela rua, a principal pergunta é: por que a rua Antônio Ferragutti não tem o asfalto completo e mais para frente a gente consegue ali encontrar asfaltos que foram completamente utilizados, vamos chamar assim, não é? O asfalto foi totalmente recapeado e capeado. O que significa? Que o asfalto está completo. É fácil de perceber quando a gente vê o desnível. Se você passa na avenida, semana que vem eu vou colocar fotos, porque hoje está um pouco corrido, mas é fácil você enxergar que as tampas de bueiro, elas são mais altas. Então são dois possíveis problemas. Primeiro, a tampa do bueiro à noite pode provocar um acidente no motociclista. E agora o que foi feito, que é um ponto positivo, mas não é a solução. Foi feito uma base de asfalto, mas aí você transforma isso numa rampa. E dependendo da velocidade, e não é muita velocidade não, a engenharia de trânsito ela diz que em torno de 60 km já pode provocar o rampeamento do carro, não é? Ele transforma o asfalto beirando o bueiro numa rampa e pode causar um acidente. Por que eles pediram ajuda ali? Existe uma fábrica, né, conhecida já na cidade, e os horários de pico eu presenciei a entrada de funcionários, saída do almoço, volta do almoço e a saída. Não é possível absorver o fluxo, porque são em torno de, me falhou a memória agora, eu acho que em torno de 150 pessoas, essas pessoas saindo ao mesmo tempo, não há calçada que absorva. Então, é necessário cuidar urgentemente. No sábado, retrasado, houve um acidente por volta das 4 da manhã, infelizmente o menino que se acidentou está no hospital. Para vocês terem uma ideia, o caminhão dessa empresa estava estacionado na rua, e ele subiu em tal velocidade nessa avenida que ele bateu de frente para o caminhão e arrastou o caminhão da margem da calçada para o meio da rua. Então, se a gente procurar desculpa, ou se a gente procurar explicação, a gente encontra explicação. E aí eu faço um ponto para aquilo que a gente discutiu hoje aqui. Eu escuto muito na cidade, as pessoas estão cansadas desse desafio constante em defender o indefensável. Você pode ter sua opinião, não sou contra nenhuma opinião, mas assuma a sua posição. Eu assumi tal posição. Não queira atacar o adversário, não queira atacar o outro vereador. Então assuma a posição. Eu decidi que jogar R$132 mil fora é normal. Para mim, Sandro Rebeca, não é normal. Para mim, Sandro Rebeca, como vereador, não importa se o Ministério Público, e que bom que o Ministério Público tem trabalhado, não é? Nas pesquisas, ele acaba sendo uma inspiração para que a gente retome a política. Mas a população não entende. Então, conversei com o Douglas, e ele foi muito atencioso, me deu todas as respostas, é nota 7. Para tirar a nota 10... Estou falando aqui em público porque eu até comentei com ele que eu ia falar. Eu quero o prazo que vai ser corrigido. Porque senão fica aquele gerúndio. Vai ser feito, vai ser visto, alguém vai fazer, alguém pode fazer. E o acidente ele não espera. Para a gente pensar, e se alguém tem dúvida que o acidente ele é cruel, só retomando a questão teórica, não é? Sempre o acidente é provocado por uma condição insegura ou por um ato inseguro. O motorista em excesso de velocidade... Óbvio que é um ato inseguro, mas se a via não tiver preparada para isso, a condição insegura provoca o acidente. É o que aconteceu nesse final de semana, e aqui eu vou preservar a família, né, do nosso amigo que faleceu, mas o acidente de trabalho ainda é motivo da gente se escandalizar. Não é possível ainda achar normal gastar dinheiro público e achar desculpa para isso. Não é possível a pessoa se acidentar e a gente buscar o culpado, entre aspas, como se isso fosse a solução. A ação principal para evitar um acidente de trabalho que ele reincida é evitar e eliminar a condição insegura. Então, é uma obrigação nossa, como poder constituído, legislativo, votado democraticamente, assumir sua postura, e eu não concordo em aceitar que se gaste dinheiro público da maneira como a gente gasta. Aceito todas as opiniões, sou um cara muito democrático. Aprendi, sofri muito, brigava muito. Pode falar, senhor Sandro, vereador Edson PC, lutador. O Florentino, né, o vereador Florentino falou que a prefeitura fez uma ação generosa para a polícia militar.
Eu gostaria de receber uma generação dessa, né? Que é 132 mil jogado no lixo. E para eles acham que foi uma ação solidária, uma ação para ajudar a Polícia Militar, mas você sabe muito bem que não foi. 132 mil jogado no lixo, pelo amor de Deus. É uma oportunidade que a gente tem, aquilo que foi o meu discurso na hora que a gente fez a votação. A lição aprendida é para que você não repita o seu erro. Os grandes historiadores, eu gosto muito de uma frase que diz assim: se você não conhece o seu passado, você corre o risco de cometer o mesmo erro que foi colocado no passado. Então eu vou cometer um impropério aqui, quase que caindo em contradição, mas confesso que não consigo entender. Não consigo entender o discurso de defender a cidade e achar normal gastar dinheiro público da maneira como foi gasto. Confesso, não vejo nenhum problema da gente aceitar, analisar, ver o que foi errado, porque alguma coisa foi errado se o dinheiro público foi gasto de maneira incorreta. Qual a dificuldade de assumir o erro e não fazer de novo? Mas a partir do momento que a gente aceita e a gente assume que não foi um erro, a gente não vai, de fato, corrigir. O bichinho tem a vontade de falar, né, vereador? Fale. Se o senhor me permitir, claro. Rapidamente. Vereador, eu concordo plenamente com o senhor e tenho certeza que aqui ninguém é favorável a gastar dinheiro público de forma desordenada. E nós deixamos bem claro, eu pelo menos na minha fala deixei isso. Também não sou favorável. Mas o que eu tentei demonstrar pelo menos é que o fato em si não foi um gasto. Por exemplo, você pega o prefeito Calu, se eu não me engano, ele fez uma planta para construir um paço municipal, gastou com isso, depois não construiu. Não estou dizendo que ele foi fazer o certo ou errado. Você pega outros casos, o mamógrafo, por exemplo, comprou-se e não instalou. Fez-se errado, né? Então, fato é que, e não somos contra a investigação, porque nós estamos dizendo, está na promotoria. Então, essas são as questões. Então, deixando isso só bem claro para Vossa Excelência. Tá? E com relação à rua lá, complementando, só para dar uma força para o senhor, a informação que eu tenho é que estão cobrando da empresa que ganhou para fazer o recapeamento final, que eu rebati sempre essa questão. Com todo o carinho e o respeito que eu tenho pelo senhor vereador Paulinho, mas isso é desvio de foco. Não me importa os prefeitos anteriores, não me importa a outra administração. Eu estou falando da administração atual. A gente aceitar jogar 132 mil fora Paulinho. É aceitar jogar fora. Simples assim. E para terminar, eu quero só recordar uma coisa aqui, ó. Até porque Sandro Rebeca, não tenho ligação com nenhuma outra administração. Então, fico feliz dessa oportunidade de poder esclarecer isso. Cobre de quem gastou dinheiro. Cobre do partido que gastou dinheiro, mas assuma também a responsabilidade. Quer um exemplo? As contas vão vir para ser aprovadas. E é muito claro, a gente estava falando desde julho, especificamente aqui, ó, o vereador Rodrigo Paixão, no dia 3 de julho. Auditores e Ministério Público indicam reprovação das contas. Eu vou resumir. A gente não pode esquecer e achar que está tudo bem, porque senão a gente está assinando cheque em branco, como se essa administração não tivesse desperdiçando dinheiro público. Fala para mim, prova para mim que não está jogando dinheiro fora, eu sou o primeiro, porque tudo que vocês me conhecem, pela justiça que eu defendo, pela hombridade que eu defendo e pelo bem da cidade que eu defendo. Eu acho que está na hora da gente comprar essas brigas e, de fato, sair do discurso. Se alguém tem dúvida, gastos abusivos com shows. Enquanto não arcava com obrigação, contratava, e eu não tenho nenhum preconceito de música, mas eu tenho sim preocupação. Eu tive essa semana, respeitando também o convite que me foi feito, eu recebi um convite de uma premiação essa semana, e com todo carinho, eu falei assim, não acho justo. Não acho justo, porque a cidade ela é carente. Se a gente acha que a cidade não é carente, é só vivenciar, e independente da religião, todas as igrejas estão se esforçando. Eu tenho muitos amigos que ajudavam nas coletas e ajudar famílias pobres. As famílias, esses que ajudavam, estão desempregados. E a cidade acha que está normal? Remanejamento e transposição e falta de transparência. Abertura irregular de crédito suplementar. Toda semana eu abro o Diário Oficial e está lá, crédito suplementar. Fala para mim que não é uma incompetência. Se você não consegue planejar, é incompetência. 25%. Não estou alterado, não. É que eu estou indignado mesmo. Falar por último cansa, né? Cansa quem ouve. E para terminar minha fala aqui, ó, não recolhimento de INSS. E aí, como é que você vai cobrar? E eu tenho aqui uma grata compartilhamento dos cargos de confiança que são obrigados a vir.
Até porque, como disse um amigo meu, eu ficaria feliz de ser obrigado ganhando 10 mil reais e ir lá na Câmara. Então, que a gente possa cuidar da cidade de Vinhedo. Fiquem com Deus, por essa noite é só.